Olá! Ai! Não deu certo. Como falamos no vídeo dos quadrinhos que lemos em fevereiro, estamos aqui hoje para falar sobre as leituras de livros de fevereiro. Não, aquele que não tem figura, tá? Só letras. O meu até tem. O meu tem mapas. O meu tem mapas. Desculpa aí. E hoje contamos com a presença não tão ilustre, quer dizer, a presença da ilustríssima Fernanda Carvalho, Canta aí, Fernanda. que vocês já conhecem do blog Geek Café e do Geek Café FM, que era o nosso podcast, aquela que sempre ri pra caramba das minhas piadas. As melhores músicas sempre. Enfim, mas falando sobre as leituras que fizemos em fevereiro, eu não li quase nada, e se você não sabe por que é que eu li... Novidade! Se tivesse um filme, eu não tinha visto, né? Não. Adaptado do Se livro. tivesse desenhos, gravuras. Tinha visto. Mas um livro. Isso é bullying, sabia? Mas eu tive um motivo real e verdadeiro sobre o porquê de eu não ter lido muito em fevereiro. E se você não sabe, clique aqui na cara de Fernanda, que eu vou botar nesse exato momento o vídeo do episódio de quadrinhos, onde eu e o Bruno falamos sobre as leituras de quadrinhos de fevereiro. Mas, falando sério, vamos começar por... Bruno, o que é que você leu em fevereiro de 2015? Porque pode ser que o cara esteja vendo esse vídeo em 2016, no futuro, né? No passado, né? Vai que tem. Em fevereiro, além de outros dos quadrinhos e de outros livros, né, que ainda estou na metade, estou terminando de ler, eu concluí o Android Sonha com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que é o meu mais novo autor preferido. Mais novo autor novo. Eu não preferido? conhecia ele. E quem era o autor preferido? Não deixou de ser preferido, né? Eu gosto muito de Isaac Asimov. Ele entrou no hall. Ele entrou no hall, né? Tá. Ele não substituiu, ele entrou no hall. Porque eu sempre ouvi falar do filme, mas nunca tinha lido nada dele, né? Conheço alguns filmes que foram adaptados de obras dele. E aí eu ganhei esse livro em dezembro, no Amigo Secreto, que foi meu filho que deu, o Júnior. E aí eu comecei a ler ele, aproveitei as férias de fevereiro, carnaval e tal. E fui dar uma lida nele e parei. Eu estava lendo um livro de contos, que eram realidades adaptadas. Mas aí eu parei porque eu fiquei curioso. Eu sempre tive vontade de ler esse livro aqui. Que estava esgotado e tal, e a Leve relançou. E eu só tenho uma coisa a dizer desse livro. É muito foda. Então assim, vocês têm que... Quem viu o filme, quem não viu o filme... Ele tá fazendo tipo unboxing do livro. É porque as editoras colocam isso aqui para chamar o público assim, olha, que inspirou o Blade Runner, porque o nome do livro, o Mas título... chama o público. Não, mas chama, mas o ideal, o objetivo é esse, né? Porque quem não sabe que Blade Runner veio daqui, ainda vai achar estranho, porque o título do livro é Android Sonhou com Ovelhas Elétricas. Pra Blade Runner. Mas, e aí, vale a pena ler Android Sonham com Ovelhas Elétricas? Uma pergunta, na verdade é a pergunta. Ele foi lançado em 68, tá? E foi adaptado para o cinema em 82. O Philip K. Dick, infelizmente, ele não conseguiu ver o filme, ele morreu 3 meses antes. Ele viu... 3 meses? Foi. Ele viu algumas cenas de... Eu só vi os trailers. Ele viu os trailers. Ele acompanhou um pouco... Eu não podia ter rido disso, eu vou pro inferno. Ele acompanhou um pouco o desenvolvimento do roteiro, da produção, que tem um problema no começo da história, que queriam que... O livro estava esgotado e queriam que lançar a versão roteirizada do filme. E o Philip K. Dick não topou fazer isso. Porque quem já assistiu o filme e começa a ler esse livro, vai perceber que tem um plot básico, tá aqui, tá lá no filme, tá aqui. Qual é o plot básico, né? O personagem principal é o Rick Deckard, que é um caçador de recompensas, especializado em caçar androides. E a missão dele na história é pegar 6 androides que fugiram de Marte e vieram para a Terra. E são androides do modelo Nexus 6, que são mais avançados, que têm uma inteligência maior e tal. Então, isso está no livro, isso está no filme. Esqueça o resto.
esqueça totalmente o resto, tá certo? Porque o livro, além desse plot inicial, ele tem uma premissa muito legal que é justamente que explica um pouco o título. Porque assim, nesse futuro que o Kalik descreveu aqui, houve uma guerra, chama Guerra Terminus, e uma boa parte da humanidade morreu nessa guerra, e ao que restou, a maioria foi para as colônias fora da Terra, então para Marte e para outros planetas. Então ele é um prequel do filme. Por aí. O filme meio que explica isso muito. Acho que nem tem essa questão de guerra, não é que é o futuro pós-apocalíptico, né? Tal, No filme, no filme, a ambientação já está toda ali. Já mostra que a humanidade está distribuída em várias colônias e tal, e os ciborgues, os androides fugiram de uma colônia e estão vindo para essa. Mas o que é interessante aqui é que quem ficou na Terra sofre os efeitos da chamada poeira, que são resquícios da guerra que teve, que matou a maioria dos animais e boa parte da vegetação. Né? E afeta os humanos. Alguns humanos desenvolvem poderes especiais. Cara, foi o que eu lembrei agora. Interestelar chupou Blade Runner. E aí, alguns humanos desenvolvem alguns poderes e outros têm efeitos colaterais ao inverso, que são chamados que não são especiais. Então, assim, eles são discriminados. E tem a galera que quis ficar aqui mesmo na Terra. Então, o Rick Deckard é um deles. Mas aí tem uma coisa interessante do filme, é o seguinte: como todos os animais morreram, a maioria dos animais morreram, então quem tem condições financeiras, né, bem de vida, tem um animal de verdade. Então tem um ratinho, um coelhinho, ou quem tem muito dinheiro tem um cachorro, uma ovelha, que é muito mais dinheiro, um cavalo. Então assim, ter um animal de verdade nesse futuro é status. Que tem um elefante, imagina. Não, imagina, eu acho que aí que Batista teria um elefante, né? Quer dizer, depois ele ia confiscar o elefante dele, mas ele teria um elefante. Mas aí, quem não tem dinheiro para comprar um animal de verdade, como é que fica? Compra um Tamagotchi. Tamagotchi. Já teve esse Tamagotchi? Eu tenho ainda. Tem Tamagotchi ainda? Espero que Tu ainda tem? Tenho, tá na caixinha guardada, ele é vermelho, é um dinossauro. Mas tá morto, tá vivo? Não, assim, ele tá sem pilha. Então ele está morto. E aí, o sonho de todo mundo, inclusive do personagem principal do Rick Deckard, é ter um animal de verdade. É porque assim, ele vive com uma esposa, no livro ele é casado, né? No filme não tem isso, ele é casado, a esposa dele é bem depressiva, a mulher dele é muito chata. E aí, ele quer dinheiro para comprar um animal. E aí aparece a chance de ele pegar uma boa grana, pegando esses androides que fugiram do Marte. Então aí ele vai, porque um amigo dele foi pegar esses androides e morreu. Então é uma ótima chance, né? O amigo foi lá, morreu, então... Aí passaram pra ele, que ele é um melhor oportunidade de ouro. E aí ele vê a oportunidade de ouro, assim, de pegar um bom dinheiro que vai ganhar com os androides, que chama aposentar o androide. Você destrói o androide, você aposentou o androide. E comprar um animal de verdade pra ele. E aí, Fernanda Carvalho, em sua primeira participação na nossa Geek Café TV, o que foi que você leu em fevereiro? Eu li O Arqueiro, de Bernard Cornwell. É uma trilogia que é A Busca Drogal. Esse é o primeiro livro, tá? Eu só terminei ele. E, bem, pra quem não conhece Bernard Cornwell, ele só escreve livros baseados na história. No caso, em guerras, em participações... Histórias verídicas. História verídica. A Guerra de 100 Anos... Não, não era de alienígenas, não. É tipo a Guerra de 100 Anos, o feudalismo. Ele pega esses momentos históricos e traz personagens e constrói uma história com isso. Nessa trilogia, esse aqui primeiro é o Arqueiro, fala sobre a Guerra de 100 Anos, no caso Inglaterra versus a França, e ele traz personagens comuns da guerra. No caso, ele traz o arqueiro, mas também traz os cavaleiros, as pessoas, os aldeões. Não é aquele tipo de livro que você vai ler e a história principal é o rei, sabe? E o arqueiro não é Robin Hood? Não é Robin Hood, é Thomas Hope. Mas ele conta tudo sobre arqueiro, sabe? Ele tem uma pesquisa muito boa. No outro livro dele, o Azincourt, também tem sobre arqueiros. O Azincourt é um livro único. Ele é o mais recente, né? É o mais recente. Ele é formado em história, não pode ser parecido não, é só... Eu não faço a menor ideia. Pra quem vendeu 4 milhões de cópias, não importa a formação. Pra que formação?
Então, mas ele é muito, muito detalhista. Lembra um pouquinho o Tolkien, porque ele consegue parar, tá contando uma história, aí tem um breve momento de como se fazem os arcos, como se fazem as penas, como é que aquela pena chegou até ali. É um pouquinho irritante às vezes. Como é que a pena de onde veio, né? Qual foi a água, quando ela nasceu, que era a mãe dela. Por aí. Mas não fica chato, não? Isso? Não fica chato porque é curto. Não chega a ser uma coisa longa, não. É tipo, pequenas observações. Você sabe, pelo menos, tipo, eu aprendi 3 tipos de ponto de flecha e quais penas são necessárias para uma Oliver Queen flecha. deve ser. Um dos meus personagens favoritos é o Thomas Hoke, que ele já está em outros livros. Ele, de vez em quando, reaparece porque ele participou de várias batalhas. Ele é tipo o Robert Langdon de Dan Brown. É por aí. Só As que histórias é o arqueiro. Certo. Nesse Que livro cobra. ele é o principal, ele é o protagonista. Não, ele é um dos, porque ele não tem um protagonista, assim, nas histórias. São vários personagens como se fosse Game of Thrones, sabe? Cada um deles ali tem o seu destaque. Morre muita gente, né? Não. Cada um deles Morre, tem... pô. Não. Morre. Mas morre feito... Game of Thrones. Esfolado, ensanguentado e atacado. Qual é assim. guerra medieval? Ele não é bom, assim. Faca na caveira. Mas e aí, pra galera que tá acompanhando o como montar sua biblioteca geek? Então... É uma leitura já recomendada ou é mais legal pra quem já tem um certo... Eu prefiro, assim, se você for começar, ainda não tem esse costume de ler livros de história, que tenham datas e mapas e falem de guerras, pra você conseguir lembrar que a Guerra de 100 Anos não tem 100 anos, sabe? Aí é melhor você começar com um livro único, porque ele tem livros de histórias separadas, sem ser trilogias ou coleções. É ambientado no mesmo universo, né? Mesmo período histórico, no mesmo universo. Não, ele coloca universos diferentes. Ele não pega só uma guerra. Ele pode pegar a Guerra de 100 Anos, pode pegar o feudalismo e também ele pega as conquistas das Américas, da Índia. Então sim, mas sempre nesse período histórico, assim. Sempre O livro dele não tem coisa mais no presente. Não, ele não tem nada moderno. Certo. É sempre algo relacionado à história, porque ele pega os fatos históricos, as datas e alguns personagens, por exemplo, o rei Henrique está aqui, e ele vai colocando isso na história, mas como se fossem personagens secundários, sabe? O arqueiro fazia parte da tropa do rei, mas o rei não entra na história. É pra você conhecer como se fossem os bastidores. Porque a gente sempre vê em filmes, em alguns livros, os reis, os comandantes, os exércitos, mas não conhece quem é que faz isso, quem são as tropas mesmo que estão lutando. Então o Bernard Cornwell, ele consegue pegar essas pessoas mais comuns, exato. A galera do background ele joga pra frente. Exato, ele coloca a importância dessas pessoas na guerra. E ele tem uma devoção muito grande aos arqueiros, porque pra ele os arqueiros da Inglaterra são os melhores arqueiros do mundo, sempre. E depois disso a importância da bucha de canhão. Que é a galera da tropa da frente. Que vão morrer primeiro. Que os que vão morrer primeiro, ele dá importância a essa galera. Não, veja só, os arqueiros, tá? Para! Não, os arqueiros não. Você falou que ele estão lá fala atrás. dos arqueiros, mas também fala dos Fala da galera que cavaleiros, morre. da turma lá da frente que Galera. morre. E ele mata Primeiro logo. batalhão, aquele batalhão morre todo mundo. Ele mata logo todo mundo, nem adianta pegar carinho pelas pessoas. Na guerra isso é bucha de canhão. Mas é um bom livro. E aí, deu vontade, era isso que eu ia perguntar, deu vontade de, já que é uma trilogia, e esse é o primeiro livro, deu vontade de continuar? Dá muita vontade de continuar, porque é uma forma mais dinâmica, interessante de você conhecer uma parte da história e você não ficar só naquele decorebazinha de a Guerra de 100 Anos foi assim, contra o exército e tal, e você entender um pouco mais sobre as pessoas que compõem essa guerra. Ou seja, crianças, não vá pra escola, leia Bernard Cornwell. Vá pra escola sim. E peça ao professor para, ao invés de usar um livro chato, usar Bernard Cornwell. Use Bernardo Cornwell. Ouçam eles, não a mim. Não, eu não leio livros com gravuras. Ele tem um mestrado em livros com gravuras. Ele não lê livros só com gravuras. Eu também não. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho aqui, ó, o livro que eu li Tem em gravuras? fevereiro. Tem gravuras? Tem muita foto aí. Tem mapas.
Tem algumas fotos, e raras fotos. Veja aí. Já que ela me desafiou que eu não leio livros sem gravuras, eu vou trazer aqui digo mais, vou sortear um exemplar do livro que eu trouxe hoje. Tudo que um geek deve saber. A gente já está explicando isso. Isso já é um objetivo da Geek Café TV, do blog Geek Café em si. Já é uma missão nossa na Terra, é mostrar, aprender e mostrar e compartilhar com as pessoas tudo que um geek deve saber. Mas teve um cara chamado Ethan Gilsdorf, que eu nunca sei dizer esse nome, que resolveu compilar a sua história, e ele mistura a biografia dele com elementos da cultura pop que ele teve relação durante toda a vida dele. E aí o livro é muito legal porque é o seguinte: o Ethan, ele na infância era um geek normal, que tinha problemas. Na verdade, ele só fala geek porque o livro foi lançado agora, no século XXI, e ser geek é cool, mas ele era um nerd também. Ele jogava D&D. Ele jogava Dungeons and Dragons. Raiz, nerd de raiz. Ele era um nerd de raiz, então, e daquele que tinha problemas de socialização. O grupo de amigos deles era muito fechado e todos tinham, de uma certa forma, o mesmo tipo de problema, por isso que eles usavam do Dungeons and Dragons e de outros RPGs para uma coisa que ele bate muito na tecla, que é o escapismo. Eu sou um elfo do céu, quer dizer isso. Ele fala... Que é o quê? Um elfo do céu. Ele bate muito nessa tecla, que a fantasia, a mitologia, a ficção científica e os jogos de RPG principalmente servem como um escapismo para você fugir da sua realidade e viver outras realidades, não como o Philip K. Dick aborda, mas como uma forma de você se entreter, desestressar, fugir do seu mundo, que às vezes pode ser muito chato, esse negócio de ir para a escola, ir para o trabalho, cuidar de casa. E todo mundo tem um hobby, né? Não deixa de ser um hobby. Justamente. É o Humberto Eco, né? Eu faço de conta que é um exercício. O problema é ficar, vai fazer o quê? Jogar D&D. Aí, tipo, isso é uma atividade física quase. Humberto Eco, que é escritor, semiólogo, não foi nem ele. Acho que foi outro teórico que estuda mitologia, acho que foi o Mercier Eliade, que ele fala no livro sobre mitologia, essa questão do Superman. Por que o Superman conquistou tanto as pessoas? Por conta disso, né? Que ao final do dia você vê cansado do trabalho, aquela vida sofrida, aí chega o dia, no final do dia, você vai pegar uma história em quadrinho de um homem que é super forte, né? Que voa e tal, e você vai se projetar nele. Então, você justamente. Vai, né? É por isso que personagens como super-heróis, por exemplo, e não só super-heróis, né, que são muitos modernos, mas os deuses das histórias antigas, né, super-homens das histórias antigas, cativam tantas pessoas. As pessoas querem ser um dia ser um super-homem. Eu sou o Batman. Tem uma frase muito boa. Tem que falar com a voz de Christian Bale. Tem que falar com a voz de Christian Bale. Não dá. I'm Batman. Tem uma frase muito boa do Ethan, quando ele era pequeno, e perguntavam: como assim você não gosta de, acho que era futebol americano, ou era algum esporte que era popular lá na escola dele. Ele fala, ele fala: por que eu vou gostar de ficar correndo atrás de uma bola se quando eu chego em casa eu posso soltar bolas de fogo pelas mãos? Tem uma banda que chama Harry and the Potters. Uma banda de rock. Muito bom! Harry and the Potters. Harry and the Potters. E aí, o pessoal joga quadribol? Eu joguei quadribol. Jogou quadribol? Joguei. Com vassoura e tudo? A vassoura voava? Voava, foi no Plaza. Tinha os cordõezinhos, era pequena, tinha 9 anos. Aí ele ficava na
Tem vídeo disso. Jogando quadribol. Caramba, velho. Vergonhoso. Deviam fazer. Sabe aquele filme Boyhood? Deviam ter feito com Nanda. Era. Muito melhor, vai ganhar o Oscar. O menino não ganhou. Ela foi panda da Parmalat, jogou quadribol. Eu tenho uma vida. Ela está vendendo um totó. Tá vendo totó? Quem quiser comprar um totó. Quem quiser comprar. Ou pra quem não é Pebolim. Pebolim. Ela tá vendendo muito. Ela tá vendendo, entra em contato com Nanda, escampo é com ela. Sim, mas aí, voltando a tudo que um geek deve saber, o Ethan, ele teve esse relacionamento muito íntimo com a cultura geek até chegar na faculdade. Depois aí veio estudar de verdade, trabalhar, constituir família. Eu piorei na faculdade. A vida ficou chata. A vida ficou chata Eu e piorei na tal. faculdade, mas você tá dizendo que... Ok. Não, eu acho que eu melhorei na faculdade, né? Não. Piorou em que sentido? De ser mais geek depois da faculdade? É. Eu fui depois que a faculdade acabou. Eu me identifiquei muito com o Ethan porque eu também tive uma história parecida. De quando eu era criança, eu tinha muito mais contato com isso. Aí fui perdendo no final da adolescência, chegou a faculdade, comecei a trabalhar, essas coisas tal, perdi tudo. Meninas têm um probleminha, quando você é pequena você não podia gostar dessas coisas. É. Não me deixavam gostar muito dessas coisas. Verdade. Aí eu fui um pouquinho atrasada, sabe? Também tem isso. É uma pena, sabe? Por favor, não façam isso com suas filhas, tá? Não vai dar certo. E aí eu só tive esse retorno a essa experiência, essa imersão na cultura geek quando eu montei o Geek Café. E o Ethan foi graças ao trabalho dele, depois quando ele estava com quase 40 anos, que iam lançar o primeiro O Senhor dos Anéis. E ele escrevia sobre comportamento para algumas revistas e mandaram ele para a Inglaterra para escrever sobre essa horda de fãs que tem um tal de J.R.R. Tolkien. E foi tipo um orgasmo nerd, né? Porque você imagina, o cara cresceu lendo, devorando tudo do universo Tolkien. Perdeu esse contato. E quando chega lá na fase adulta, por causa do trabalho, ele vai para a Inglaterra e começa a ter contato com a, se eu não me engano, é Tolkien Society, que é um dos principais fã-clubes e tal, que promovem vários eventos. E um desses eventos que ele teve que participar, Uma batalha. é tipo um RPG ao vivo. Mentira. Em que a galera passou uma semana acampado. E foi a partir daí que ele teve uma ideia. Cara, eu tenho que me assumir como geek, porque esse tempo que eu passei meio sem ter contato com essa cultura, pra mim foi como um tempo perdido. Agora eu tô feliz Eu me aceito. de verdade, e ser geek é legal. E aí foi que ele teve a ideia de fazer o livro, onde ele mapeou tipo todos os pontos mais fodas do planeta, todos os eventos. Fosse um livro de viagem. É, tipo o guia do mochileiro das galáxias Na Terra. na Terra. Pronto. Ele criou esse guia para um geek explorar o planeta Terra. E fez todas as viagens e foi catalogando e conversando com a galera e participou de batalhas, foi para Terra-média, foi para casa de Tolkien, foi para todos os lugares mais fodas e que a gente fica lendo e babando e querendo devorar esse livro. Legal. E Bem curioso. é um bom livro. E é por isso que nós estamos sorteando esse livro, porque a editora Novas Ideias mandou um exemplar a mais para que nós possamos fazer mais um geek feliz. E se você quer, isso foi surpresa, né? É verdade. Não foi surpresa para você porque tá no título, promoção. Foi pra gente. Foi uma surpresa pra gente, né? Mentira, foi surpresa porra nenhuma. A gente queria sortear isso aqui porque a editora Novas Ideias mandou
mais um exemplar. E se você quer participar do sorteio, você tem que se inscrever no canal, se inscrever na Geek Café TV e deixar uma frase nos comentários dizendo qual é o lugar mais épico que você gostaria de visitar neste mundo geek. E o porquê. E o porquê. Sim. Valendo. E lembrando que não vale só nesse setor do universo, né? Pode ser em qualquer lugar. Pode ser Tatooine, Alderaan. Pode ser Alderaan, pode ser. Justamente. Pode ser Mordor, pode ser qualquer lugar do mundo geek, do universo geek. Qual é o lugar e o porquê? Nos comentários, depois de ter se inscrito na Geek Café TV. E é assim que nós terminamos mais um episódio da Geek Café TV. Dessa vez com a Fernanda Carvalho e o Bruno Alves, que participou dos quadrinhos também. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, mostrem para todos os geeks. Cara, eu sempre quis dizer, assine o canal. Assine o canal. Sim. Fernanda mandou, tá falado, assine o canal. Não tem mais o que dizer depois dessa. Assine. Nos vemos na próxima semana. Vai falar qual é da próxima semana? Não. Tchau.